Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração, hoje e sempre, e que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, a santa palavra do Senhor diz assim: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Glória a Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, todos os dias Satanás fica procurando maneiras de derrubar um cristão da sua posição espiritual, daquilo para o qual ele foi chamado. Todos os dias, ele fica observando ali de longe, ele fica estudando o comportamento do cristão no seu dia a dia para ver o ponto fraco dele, para ver onde ele pode ser derrubado. Esse é o papel de Satanás. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: sejam sóbrios e vigiem. Nós temos que estar vigilantes, meu irmão, o dia inteiro. Porque às vezes, quando você já sai da cama pela manhã, já vem aquele bombardeio na sua mente. Já vem ali um pensamento que você percebe que é um pensamento que não provém do Senhor. É um pensamento que vem do próprio Satanás. E que tipo de pensamento? Pode ser qualquer tipo de pensamento. Pensamentos de preocupação, pensamentos para pecar, para se prostituir, para roubar, para ficar incrédulo, para duvidar das promessas do Senhor, pensamentos de ter raiva de alguém. Satanás é tão astuto, meu irmão, tão imundo, que às vezes logo pela manhã ele já tenta colocar um pensamento de raiva no seu coração com relação a uma pessoa, sendo que você não tem nenhum motivo para ficar com raiva daquela pessoa. E às vezes ele procura colocar situações na mente de um cristão para deixar ele com o coração manchado. Então são inúmeras, as estratégias de Satanás para manchar o coração de um homem ou de uma mulher de Deus. E por que ele faz isso, meu irmão? Por que ele todos os dias ele fica procurando ocasiões para derrubar um cristão? Porque Satanás morre de inveja daquele que é um salvo em Cristo Jesus. Ele morre de inveja, porque em outrora ele estava lá na glória com Cristo. Ele estava lá contemplando as maravilhas do Senhor. Mas quando foi achado o pecado no coração dele de querer ser maior do que Deus, foi lançado de lá. E hoje o que ele mais quer é que um cristão não seja salvo, não entre no reino de Deus, porque ele sabe como é que é, ele sabe as maravilhas que lá contém, e ele fica muito irado quando vê um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, glorificando a Deus, louvando a Deus, se encaminhando para a vida eterna com Cristo. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, até porque, meu amado irmão, nós sabemos que estamos no fim dos tempos, Nós não sabemos o dia que Jesus Cristo irá voltar, mas nós sabemos com toda certeza, meu irmão, por causa dos sinais que estão muito fortes, acontecendo em todo o planeta, que nós estamos, sim, próximos da volta de Cristo. Ninguém sabe o dia que vai voltar, e se alguém marcar a data, seja ele um anátema, como diz a palavra. Não existe nenhuma data definida para a volta de Cristo, porém, está muito perto de acontecer. A qualquer momento, Jesus vai voltar, porque nós já estamos aí no princípio das dores, porque são muitas coisas acontecendo que testificam isso. Os cataclismas, o esfriamento da fé, a maldade crescendo, são guerras, pestes, então são muitas coisas indicando que esse dia está próximo. E por isso o diabo está fazendo de tudo, meu irmão, para tirar os cristãos do seu chamado. E infelizmente muitos têm caído. Você já deve ter visto, assim como também eu já vi, pessoas até famosas no meio cristão que estão abandonando a sua fé e pior, publicamente. A coisa está complicada, então nós precisamos redobrar a nossa vigilância. E de que maneira? Fazendo o feijão com arroz do Evangelho. E qual que é o feijão com arroz? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, na oportunidade pregando a palavra de Deus, intercedendo para que as pessoas sejam salvas. Eu creio, meu irmão, que um dos maiores sinais de que nós estamos ali, procurando estar bem com Deus, é quando nós oramos para que as pessoas sejam salvas. Pessoas que você nem conhece, pessoas da sua própria rua, lá do seu local de trabalho, lá da onde você estuda,
né, os vizinhos aí ao seu redor. Então, quando nós oramos para que as pessoas sejam salvas, é sinal que nós estamos nos encaminhando para a vida eterna. Porque isso demonstra que o amor de Cristo está fluindo no nosso interior. Mas, se uma pessoa que se diz cristã não tem uma vida com Deus, não ora, não jejua e muito menos intercede pelos perdidos, sinal que ela não está bem com Deus, que ela precisa rever a sua vida espiritual e voltar imediatamente a ser fervoroso de espírito. E a palavra também diz que nós devemos ser fervorosos de espírito. Nós temos que ser avivados na fé. Então, infelizmente, muitos têm caído aí pelo meio do caminho, né? Pessoas que tinham um ministério maravilhoso, mensagens maravilhosas, pessoas que através delas, muitas foram a Cristo, foram salvas, foram abençoadas, fortalecidas através de suas mensagens e hoje estão abandonando a fé. E eu e você temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça com a gente, meu irmão. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que vigiar e muito. Então a palavra diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele não está preocupado, meu irmão, se a pessoa tem um título de pregador da palavra de Deus, de bispo, de apóstolo, de presbítero, de levita, de adorador, né? Não está preocupado se é apenas um membro da igreja, nada disso, se é um obreiro. Ele não está preocupado com nada disso, meu irmão, porque título para o diabo não significa absolutamente nada. Mas o que impede ele de derrubar um cristão é quando ele olha para aquela pessoa que serve a Deus e vê a presença do Espírito Santo na vida dele. E vê que aquela pessoa é uma pessoa que, quando já acorda, já dobra o joelho para buscar o Espírito Santo, a presença de Deus, procura jejuar pelo menos umas 2 vezes ali por semana, que está sempre lendo ali a palavra do Senhor. Então, com essa pessoa, com esse tipo de cristão, ele fica bem esperto. Ele sabe que ele não tem acesso, então ele vai tentar a pessoa. Ele vai tentar criar situações para cansar ela. Porque muitas das vezes o diabo ele consegue vencer uma pessoa, um cristão, pelo cansaço. Então ele tenta cansar através de situações que ele vai criando ali. Mas aí, meu querido irmão e minha querida irmã, nós temos que fazer como está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 10. Olha o que está escrito: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então nós temos que nos fortalecer na palavra, nos fortalecer através do Senhor Jesus. Aí no versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então todos os dias, meu irmão e minha irmã, nós devemos declarar a palavra do Senhor. Nós devemos dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu me visto, ou melhor, eu me revisto com as armaduras de Deus e combato com elas as astutas ciladas de Satanás. E aí a partir do versículo 13 em diante você tem ali as armaduras de Deus. Então você vai se apropriando daquelas armaduras de Deus, vai declarando em alto e bom som, que é para o diabo escutar mesmo. Porque, amado irmão, você lembra quando o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, lá no livro de Mateus capítulo 4, todas as vezes que o Senhor Jesus era tentado pelo Satanás, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, respondia às tentações com a palavra. Ele dizia: está escrito, Satanás, isso, isso, isso. Então quer dizer, se o próprio Senhor Jesus respondia com a palavra de Deus para resistir às tentações do diabo, quem somos nós para não fazermos isso, meu irmão? Então nós temos que estar em comunhão com a santa palavra de Deus. Porque se nós não estivermos em comunhão com a palavra do Senhor, com as Escrituras Sagradas, nós não conseguiremos vencer o diabo. Porque, irmão, você sabia que o diabo conhece a Bíblia inteira? Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece a palavra profundamente. Tanto é que no livro de Mateus 4, ainda falando da parte da tentação de Jesus, ele tentou enganar o Senhor Jesus com a própria palavra. Vamos ver aqui? Olha lá, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5. Olha só. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a astúcia do diabo.
usando da própria palavra de Deus, né? Achando que ia enganar o Senhor Jesus. E aí no versículo 7 o Senhor Jesus disse, né? Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então, mais uma vez o Senhor Jesus respondeu com a própria palavra do Senhor, para combater aquele dardo inflamado do diabo, usando a própria palavra de Deus. Então você veja, meu irmão, como nós temos que ter conhecimento da palavra. E por isso que lá no livro de Oséias, o Senhor também diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento por quê? Das Escrituras Sagradas, né? Então eu quero deixar essa breve palavra para você, meu irmão e minha irmã, para que possamos entender que o diabo não está brincando. Infelizmente, ele tem conseguido enganar a muitos que estavam ali firmes na fé, estavam ali numa posição espiritual, estavam abençoados na presença de Deus, e Satanás conseguiu manchar muitos corações ao longo do caminho. E não pense você, meu irmão, que foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. Mas o Satanás, como eu já disse para você, ele vai estudando ali o comportamento do cristão. E ele tenta identificar o ponto fraco daquela pessoa. E naquele ponto fraco, ele bombardeia de dia e de noite. E se a pessoa não estiver firmada com Cristo, não estiver na palavra, na comunhão com o Espírito Santo, aquele bombardeio, pouco a pouco, vai ganhando força na vida daquele cristão, até a hora que, se ele não vigiar, ele acaba caindo. E é por isso que nós temos visto pessoas aí, com tantos anos de evangelho, caindo da fé. Veja bem, meu irmão e minha irmã, todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós, né, somos tentados pelo diabo. Só que a diferença está se nós estamos permanecendo naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para combatermos as astutas ciladas do inimigo. E não pense, meu irmão, que as tentações é só com você, né? Não pense que é só você que está passando por essas situações espirituais, por esses ataques na sua mente, né? Às vezes vem pensamentos, vem bombardeios para cima de você que você deve imaginar assim. Mas será que é só comigo que está acontecendo esse tipo de coisas, esses tipos de pensamentos? Não, meu irmão, não é. Esses dias eu estava até conversando com um amigo meu, né, da igreja, e a gente teve a mesma percepção. Ele falou assim, meu irmão, tem hora que vem uns pensamentos na nossa mente que parece que é só a gente que está pensando. E eu falei para ele a mesma coisa. Então, com todos nós cristãos, vem vários tipos de bombardeios na nossa mente que a gente pensa assim, será que é só comigo que está acontecendo isso? Não, meu irmão. Olha só o que a Bíblia diz aqui, ó. Vamos lá, vamos repetir de novo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, olha lá, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então todos os nossos irmãos em Cristo Jesus espalhados pelo mundo estão passando pelas mesmas coisas, meu irmão e irmã. Então você não está sozinho nessas batalhas espirituais. Eu também passo por essas batalhas espirituais e todos os nossos irmãos, em toda a parte da face da terra. Então, eu já vou encerrar essa mensagem. O que nós temos que fazer para vencermos as tentações? Meu irmão, vida de oração, jejum, meditação na palavra de Deus, se envolver nas coisas do Senhor, na obra de Deus, né? Em alguma ação dentro das coisas de Deus, e sempre interceder pelos perdidos. Se nós fizermos isso, que é o feijão com arroz do Evangelho, com certeza, meu irmão, estaremos fortalecidos para combater as astutas ciladas de Satanás. Então, todos os dias, nós devemos orar assim, sabe? Senhor, coloca no meu coração o amor de Jesus pelas pessoas. Renova a minha fé na Tua palavra. Remove do meu coração todo tipo de incredulidade, de dúvida. Sabe, todos os dias devemos orar dessa maneira, meu irmão. E claro, né, meu irmão, devemos também ganhar a nossa própria alma para Cristo. Porque é como está escrito, né? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Porque uma coisa eu falo para você. O inferno é real, o lago de fogo vai ser inaugurado e o Senhor Jesus não quer que ninguém vá para lá. Só que isso vai depender de cada um de nós. Glória a Deus, amém? Então vou repetir para você esse versículo central dessa mensagem de hoje. 1 Pedro 5, versos 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Glória a Deus! Então, nesse momento, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a realizarmos essa oração para a glória e para a honra do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai querido e Pai amado, muito obrigado por essa breve mensagem, meu Pai. A Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Oh, meu Deus, perdoa os nossos muitos pecados, nossas falhas, as transgressões. Perdoa se de repente nós temos tido uma vida espiritual relaxada, negligente. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido omissos na Sua obra. Oh, meu Pai, mas nós não queremos permanecer assim, não. Nós queremos que o Senhor nos ajude a estarmos como está escrito lá em João capítulo 15. Nós queremos dar frutos para Ti, de maneira que o Senhor venha limpar esses frutos e possamos produzir mais frutos ainda, meu Deus e Pai. Então nos ajuda, Senhor. Oh, Pai, fortalece os nossos corações, a nossa mente. Senhor, reveste o nosso coração com as armaduras de Deus para que possamos combater as astutas ciladas de Satanás. Renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, Pai. Traga ao nosso coração aquilo que nos dá esperança. Encha os nossos corações do amor de Jesus pelas pessoas, porque assim estaremos cumprindo com certeza o maior dos mandamentos, que é o amor ao próximo, é amar o próximo como a nós mesmos. Oh, meu Deus, então aviva-nos segundo as Tuas muitas palavras, segundo as Tuas muitas promessas, meu Pai. E tenha misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma. E nos ajude, meu Deus, a andarmos nessa terra de maneira que Te agrade, de maneira que o Senhor possa sorrir para conosco, Pai. Ó Senhor, livrai-nos do mal e não nos deixes cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus, coloca uma grande disposição em nós de estarmos sempre meditando na Sua palavra, de estar sempre orando, nos consagrando a Ti, jejuando. Oh, meu Deus, nunca deixe que essas coisas se afastem da nossa vida, meu Pai. Então tenha misericórdia de nós, fortalece o coração, a mente dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Se de repente ela estava enfraquecida na fé, Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito, Pai, da incredulidade, da dúvida, repreende todo espírito imundo, em nome do Senhor Jesus, da vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos por essa oração, cremos já na resposta, e a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, Pai. E não há outro Deus além de Ti. Muito obrigado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus, amém e glória a Deus. Aleluia. Meu querido irmão e minha querida irmã, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou dessa mensagem, dessa oração, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E claro, já deixa aí o seu like também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe de uma maneira muito especial, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.